o button é a posição mais lucrativa do poker e a maioria não consegue gerar a quantidade de fichas que poderia dessa posição. Aqui, nesse vídeo, a gente vai aprender como a gente consegue se defender o suficiente, atacar o suficiente para poder parar de perder ou ganhar mais dinheiro dessa posição. Aqui, o que é que a gente tem? A gente vai dar uma analisada no field no geral. O que é o field no geral? Torneios de 5 dólares até 44, a gente tem a amostragem para conseguir ver o que, na média, todos os que jogam poker fazem, certo? O que tem os sites aqui? Os sites são PS Espanha e um pouquinho da PN. A gente vai conseguir entender onde são os erros principais deles. E os erros principais deles aqui, pensando em pré-flop, é que eles são passivos no pré-flop. E o que significa isso? A gente conseguindo dar uma olhada aqui na nossa análise de database, a gente consegue perceber que esses são números teóricos aqui embaixo, para a gente conseguir ter uma noção. Veja que, de maneira... Isso aqui, flat, significa a gente defender de call, né? Alguém tem um raise, chegou em você na ação e você defendeu de call. Isso é como o field joga. Podemos ver claramente que eles gostam bastante de ver um flop, né? Como muitos gostam de dizer. Mas, entretanto, todavia, veja a diferença dos tribets dele. Isso aqui, como a gente está tentando jogar do button, está tentando entender, isso aqui é tribet versus LP. Tribet versus LP significa o quê? Que cutoff ou button abriu. Como o small e como o big blind, eles reagem nessa situação. E podemos ver aqui que eles estão abaixo da teoria. E todos esses números que eu estou trazendo aqui, de maneira geral, são números de PKO, certo? Então, nesses cenários, ele deveria ter mais opens, deveria fletar mais, etc. E a gente pode ver que está acontecendo bastante. Agora, em si, no sentido de agressividade, eles deixam a desejar, certo? O que a gente consegue entender até agora? Que se eles reagem bastante de call e são um pouco agressivos no geral, certo? Mas uma pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: se por acaso a gente que faz Hillock Finder, por exemplo, a gente nós regs, né, que trabalhamos com isso, vamos mais a fundo nesse tema, não consegue, com um range bem encaixadinho ali, próximo da teoria, a gente tem uma dificuldade para defender. Agora imagina defender ainda mais que a teoria. E essa é a primeira questão. Tudo bem, a gente pensa assim, deu raise e ele não foldou. Isso pode ser ruim em alguma instância, realmente. Mas, se o cara, ele voluntariamente paga mais que a teoria, com a mão que não deveria, certo? E ele joga o flop largando, o que você espera que vai acontecer em si no seu c-bet flop, né? E até com o seu range pré-flop. Então é isso que a gente vamos tentar entender aqui. Primeiro cenário é teoria, um bet de 1/3, né? Que é o padrão que o field geralmente usa. E na teoria teria que foldar aí 39%. Se for ali arredondar, seria 40%. O que a gente tem de dado, né, sobre como o field enfrenta essas c-bets? Eles, na média, de 29 a 40, que seria mais ou menos esse bet de 33, tá foldando 43. O overfold existe, né? Mas sim, não é tão massivo assim. Mas, entretanto, todavia, quando a gente vai conseguir analisar ali essas sizes menores, por exemplo, sizes menores de 20%, 25%, a gente consegue ver que, por exemplo, na teoria ele teria que defender 30%. E daí vem o primeiro exploit que a gente deveria internalizar na nossa cabeça. Quando a gente beta baixo, a gente enfrenta... Em si, o field não consegue discernir. Se, por exemplo, o bet baixo foi de 20% ou se foi de 1/3. O cara não percebe isso na hora do jogo. Ele defende igual. Esse número ele mostra isso pra gente. Então significa que a gente tem muita margem aqui a conseguir explodir nosso range de agressão. Tanto pré-flop quanto no flop. Agora, a gente tem mais um tópico para se discutir. Porque o que acontece? O cara, primeiro, você deu o RFI, o raise for sim, seria chegar a ação até você e você executar um raise. E o cara jogou de call. Ok, tá aqui, legal. Mas, como ele feita a c-bet, a gente viu que tem o overfold. O natural seria a gente pensar o quê? Se o cara overfold a flop, provavelmente não tem muito espaço para overfoldar tanques. E não é isso que os números sugerem pra gente. Quando a gente vai analisar isso, o que a gente vê? Aqui foi uma tabelinha que eu fiz, para ficar mais fácil para nossa compreensão. O que é isso aqui? A nossa tabela, no geral, você viu aqui que, por exemplo, size maior era de 80 a 110, por exemplo. Seria a média ali, estaria entre um size 80 e 110. O que eu fiz? Eu botei o máximo de maneira geral, né? Eu botei 110 como se só existisse esse size, ele apostando, que não é o caso. Quando a gente consegue analisar isso aqui, na teoria, quando ele enfrenta um bet de 150%, ele deveria defender 60% do range, né? Isso aí é o MDA. Mas essa porcentagem que ele tem que deveria defender, né? Vai ser um size de 150%. O field, ele foda 63 na média ali. E isso eu usando um size de 150, que não todas as vezes foi o que aconteceu, certo? Ele tá fodando aqui 3%. Depois, versus size de 110, que foi o máximo também de 80 até 110, ele consegue ainda overfoldar, mesmo que, vamos dizer, todos os sizes que foi enfrentado ali foi 110 de novo, pra ficar claro. Significa que teve size de 80 aqui, 90.
E quanto esse size ele oscila, o size que foi feito é o quanto você tem que defender de maneira geral. Então aqui tá o overfold dando 3%, vai 110, a mesma lógica no 80, ele tá overfoldando 5, no 60 tá overfoldando, no 40 overfoldando, isso tudo no talo, tudo no máximo, como a gente já falou. Para não deixar dúvida pra gente que a gente pode atacar muito do button versus os blinds, certo? A gente tem que conseguir abrir, a gente tem que colocar para jogo a nossa agressividade. Conseguiu ter um panorama geral aqui de erros claros que não devem ser cometidos, como por exemplo, quando o field ele não tiver o suficiente, ele faz com que os bottoms do range do button eles possam ser abertos, porque você pode dar RFI, porque o EV vai ser melhor. Quando a gente adiciona que o cara overfolda no flop, já há uma nova dinâmica, mais possibilidades de a gente abrir do button. Quando ele overfolda no turn, daí vira um fuzueira, vira um carnaval. E a gente poderia, se a gente colocar esses inputs num programa como HRC, a gente consegue colocar esses inputs, a gente vai ver que a gente consegue abrir um range bem amplo do button. A gente vai entender agora o tópico que seria foda demais pra ser bet, né? A gente viu ali. Mas nesse caso não é o vilão em si a gente. O que a gente consegue perceber aqui olhando o MDA? O field, ele se beta mais ou menos ali fora de posição, né? Seguiria o que? O cara deu open do TG, por exemplo, você pagou do button, o cara foi pro flop e o cara postou, né? Ele deu uma continuation bet fora de posição. E o número aqui que ele está fazendo, 51, né? É um número bem alto, sabe? Na teoria, mais ou menos, ali vai ficar entre 38 e 40, né? Tem diversos cenários, né? É difícil ter uma média mesmo super precisa, mas vai ficar em mais ou menos 38 a 40. Então significa que eles estão adicionando aí mais 3% de seu bet fora de posição. E o que a gente não pode fazer? É como, por exemplo, um outro pilar que faz a gente ganhar muito do button é a gente da VPIP, né? De maneira geral. É a posição que a gente mais ganha dinheiro. Então, a VPIP do button é a melhor situação de todas, né? Do jogo, assim, de maneira geral. Ele vai ter posição, vai ter as últimas decisões a ter, né? A gente sempre vai conseguir estar em vantagem de maneira geral. É por isso que a gente, independente da pessoa, se for olhar, do button é onde ela mais ganha dinheiro, certo? E quando o cara, o vilão, ele se beta mais ainda do que a teoria, significa que a gente tem que ter uma reação mais agressiva. Se a gente for olhar a teoria aqui, versus size de 33, postando um texto de novo, na teoria a gente tem que foldar só 21% aproximadamente, tá? É bem natural que eu veja em si as pessoas, até regs bons, vão foldando nessa linha, o que não vai fazer muito sentido, né? Até porque quando a gente tá vendo aqui, o field ele ainda se beta mais do que deveria. Então significa que a gente deveria defender até mais do que isso aqui. Então, mais uma linha pra gente conseguir melhorar nosso EV do button é quando a gente não overfolda. Então a gente precisa fletar, seria ali pagar um raise, e a gente precisa estar muito atento a como jogar esse flop. Isso é uma coisa bem importante também, que muitas vezes é negligenciada. Você tem que aumentar sua agressividade, seja dando raise, o cara apostou, você dá raise. Quando você joga de call, você tem que ser um cara chato, você tem que continuar. Porque tem muito espaço para poder ganhar fichas aqui. Seja dando call e o cara jogando check turn e você apostando, seja o cara apostando e você dando raise. Um mar aqui de possibilidades, né, pra gente. A gente vai conseguir ter uma noção aqui, por exemplo, o field, quanto ele folda nessa linha, né, quando a gente tá apostando ali fora de posição. Versus esse bet de um terço, a gente viu que ele deveria foldar 20. E na média, os caras estão foldando 29, né. A maioria das pessoas pecam nisso aqui, tá, e deixam dinheiro na mesa, certo? Agora a gente vai se aprofundar ainda mais. A gente vai ver mais uma linha que é muito negligenciada por profissionais, amadores. Todo mundo também não presta tanta atenção quando de EV consegue gerar aqui. É não punir quando o vilão joga de check, de maneira geral, certo? Isso inclui bet versus missed, que seria o quê? O vilão jogou de RFI, do TG, um exemplo, você deu call do button, aí ele jogou de check e você apostou. Isso aqui é a teoria. Versus esse bet de um terço, deu de novo esse bet de um terço e deveria aqui defender uns 32% na média, certo? Quanto eles foldam é a questão. Esse primeiro aqui seria o fold, que é 38. Esse é o call, 50. E o raise, 13, certo? A média, de novo, mais uma linha que o cara overfold e que a gente deveria atacar. Mais motivo pra gente fletar. Unindo as duas coisas, como a gente já falou. O cara foldando mais nessa linha aqui, se betando demais na linha de CBET OP. E ainda por cima, quando a gente joga de check, tá muitas vezes aqui não conseguir se defender o suficiente. A gente precisa atacar. Próximo seria o delay CBET. O delay CBET seria o quê? A gente jogou de check no flop, entendeu? Tipo, RFI do TG, o button pagou, position, né? Daí jogou de check o vilão OP, você jogou de check IP, né? O vilão jogou de check de novo no turn e você apostou. Esse seria o delay CBET. E o que a gente sabe? Esses stat, né? A quantidade de fold que eles dão aqui são esses stat value para cada tipo de size.
Para deixar mais simples aqui, eu fiz a comparação de novo, teoria e field. Veja que aqui vira um assalto, né? De novo, naquela mesma lógica que a gente usou de botar o maior size possível que naquela situação, e veja que em todas as linhas é um sangue puro aqui. O field eu vou fodando massivamente para delay bet. Então é mais um spot onde a gente consegue atacar e ganhar muito, certo? Não é só flop. Não é só jogar lá de C-Bet no Bet Pessimistic. Seria C-Bet, né? Bet Pessimistic. E mais uma opção quando o vilão joga de check-check. De maneira geral, quando o cara joga de check-check 2 vezes, o cara não tem nada. O cara não consegue ter mão suficiente para conseguir se defender. E que você pode escolher o size se você quiser, tá? O size se você quiser aqui, que vai ser auto profit. E você tribeta menos do que deveria do Button, certo? Isso aqui são dados de regular. Certo? Esse aqui é um regular médio. Os que são top do field, eles conseguem chegar a alcançar e até ir além, porque entende que esse spot ele é muito bom. Seria aqui, toda vez que o cara deu um RFI, você está do Button, você jogou tribet, certo? Veja que os regs médios, isso não estou colocando o restante do field, é os que estudam. Teve ali mais ou menos 5, 4 e alguma coisinha. O cara que entende um pouco mais do jogo. Veja que nem eles conseguem alcançar a teoria, certo? Esse aqui é o número deles, isso aqui é a teoria. Seria mais ou menos um set do tribet do Button. Só que, por exemplo, isso aqui é os overfolds que a gente consegue encontrar no tribet pot. Então, teoria versus um bet de 25%, bet embaixo, eles deveriam foldar aí mais ou menos 32,6, certo? E eles foram 34. É mais um motivo. Isso, de novo, pensando em pré-flop é um pouco complexo, que vai ter uns caras que defendem mais, vai ter uns caras que defendem menos, e vai seguir o mesmo approach de maneira geral. Se o cara paga mais que deveria pré-flop, ele vai overfoldar provavelmente no flop. Assim, a exceção da exceção, que aqueles baleias chupetinha, paga flop, paga turn, o cara tá ali para jogar, tal, tirando esse perfil de maneira geral, e daí você teria que, na verdade, sair mais desse range que a gente chama de polar, né, de polos, de topo e mãos fracas, e mais para um range linear. Isso não necessariamente significa você betar menos, né? E sim um range melhor, vamos dizer assim. De maneira geral, esse é outro pilar também que a gente consegue melhorar, certo? Jogando do Button. Todos esses pilares aqui você pode ser absoluto. Se você executar, se fizer, você vai estar muito acima do field. E você vai estar ganhando muito mais do Button, né? De EV geral, você vai ver o field, né? Total. Eles têm um EV mais ou menos 22, o Button, até os baleias conseguem ter EV do Button, é a posição mais fácil de jogar. Mas dá pra você chegar em 40, tá? Dá pra ganhar o dobro disso, de maneira geral. E quando você conseguir masterizar todos esses conceitos e encaixar eles direitinho, acabou, velho. Acabou. Você vai ganhar muito, tanto do Button, quanto você também vai entender que do cutoff dá pra fazer isso. E assim por diante, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um clique aí no like. Estamos começando esse canal agora. Se tiver dúvidas, pode escrever aí nos comentários que eu vou responder, certo? E até aí, a gente vai lançando novos vídeos. Quanto mais feedbacks positivos eu receber aqui, mais a gente vai lançar essas aulas aqui, né? Que com certeza tem muito aqui a ser aprendido, certo? Então, fechou. Até a próxima. Tchau, tchau.